Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem, o episódio de Rick and Morty final da quinta temporada tá praticamente chegando. Na verdade não o episódio final, mas os dois episódios finais vão chegar agora no dia 5 de setembro, depois de um hiato de praticamente um mês. E agora saiu o Cold Open, ou saiu a abertura do episódio, né? Aquele pedacinho que a gente vê antes da entrada de Rick and Morty. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso com vocês. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então, algumas informações que a gente vê nessa abertura, a gente já tinha visto antes, a gente sabe que o Morty tava, né, utilizando a arma de portais do Rick, porque a gente vê que ele até marcou a arma de portais, então a gente é levado a crer que o Morty já tá fazendo isso há algum tempo, porque ele fala, pô, ele marcou, quer dizer que o Rick deve ter percebido que o Morty tava usando a arma de portais e decidiu marcar, né, deixar uma marcaçãozinha aqui nesse lugar pra ver conforme o fluido que tem ali dentro fosse diminuindo. E aí o Morty vai e coloca um pouquinho mais de fluido dentro da arma e avisa, né, que tá tudo ok, só que ele coloca um pouquinho de fluido também na mão dele e a mão dele acaba se tornando praticamente um portal por si só. E ele tem a ligação ali com o cara, eu vou mostrar pra vocês as imagens aqui, eu não vou mostrar o vídeo como um todo, porque a Warner é fogo pra essas coisas, né, tanto a Warner quanto a Turner, né, que é dona da Adult Swim, então fica complicado passar o vídeo pra vocês na íntegra, mas eu vou deixar o link do Cold Open aqui abaixo se vocês quiserem dar uma olhada somente nesse vídeo. E não só a gente vê que o Morty tá utilizando a arma de portais do Rick, como ele tá tentando salvar, ele se tornou praticamente um herói, ele tá indo atrás inclusive de coisas que o Rick fez e salvando aquelas pessoas. Porque a gente sabe que o Rick em muitos momentos pode ser um vilão, né, dependendo da realidade que ele vai, dependendo das coisas que ele faz, ele é um vilão, então o Morty tá indo atrás pra solucionar. Inclusive a gente vê um pedaço que lembra bastante a história da Moana e a gente é levado a crer, pelo menos pelas cenas que aparecem, que o Rick foi lá e roubou, né, mais ou menos o que acontece, né, com a situação toda da Moana, que eles roubam uma pedra e acaba surgindo um monstro gigantesco. Então a gente começa vendo uma terra de doces ali praticamente, né, a gente vê que os seres são chocolates, pode ser uma realidade assim como a gente já viu a realidade do martelo, a realidade das cadeiras, a realidade das pizzas, agora a gente tá vendo uma realidade somente de doces. E o nome dessa abertura ajuda a comprovar o que eu disse, né? O nome da abertura é Morty Cleans Up Rick's Mess, ou seja, o Morty limpa a bagunça que o Rick fez. Então, provavelmente em todas essas realidades, o Rick fez alguma coisa, né, pra afetar essa realidade e o Morty tá indo atrás pra solucionar. Será que o Morty foi junto nessas aventuras e voltou depois pra solucionar o problema? Ou será que o Rick tá indo sozinho em aventuras ali e o Morty tá indo atrás pra solucionar as coisas que ele fez? Não dá pra saber, pelo menos até o momento. E o primeiro chocolate, o primeiro doce que fala, chama o Morty pelo nome, o que mostra que eles já devem se conhecer de alguma forma e inclusive ele fala que tudo foi por água abaixo ali depois que o Rick saiu. Ele usa inclusive um termo americano, né, the cookie crumble, ou seja, o biscoito se quebrou, né, depois que o Rick foi embora. E aqui a gente consegue ver uma lista, né, ó, lista longa, Water City, ou Cidade de Água, Spiderbot, né, o robô aranha, Lava Crystal, cristal de lava, Tip Jar, né, que é o frasco que você joga gorjeta, Nuclear Worm, ou minhoca nuclear, né, verme nuclear, Return Conch, não sei o que quer dizer conch, Bean Hordes, ou hordas de feijão, né, e Moon Gremlin, Gremlin da lua. Então a gente vê, né, a lista das realidades que o Morty tá indo uma a uma para solucionar o problema. E o Morty diz, me desculpe por isso, eu acho que ele tava somente com fome. O que quer dizer que o Rick foi lá realmente para comer, né, ele fez alguma coisa com esses seres. E aí o Morty vai para outra realidade, onde aparentemente o Rick passou, né, com a nave dele por uma represa, e a gente tá vendo toda essa realidade sendo invadida por água. E ele vai para essa outra realidade, como eu disse, que claramente foi inspirado em Moana. Ele diz literalmente a frase, essa fera apareceu, né, esse monstro apareceu logo depois que o seu avô foi embora com a gema dela. A gema, né, é uma joia, igual as joias do infinito, assim. O Rick foi lá, tirou a joia e foi embora. E na mesma hora nasceu um grande monstro e por sorte o Morty tava lá, né, pra salvar toda essa gente.
E nesse momento o Morty vai embora, né, dessa última realidade. Eles até dão a entender que ele solucionou todos aqueles problemas da lista, mas eles não mostraram um a um porque é um vídeo muito pequeno, né? A abertura de Rick and Morty tem um tempo muito limitado e Rick and Morty tenta sempre avançar a história o mais rápido possível, então por isso eles não deram atenção em cada uma dessas realidades. Mas aí o Morty volta e percebe aquilo que eu já falei, né, que ele estava marcando quanto fluido ali da arma de portais o Morty estava utilizando. E aí o Morty joga um pouco de suco de limão, né, dentro, obviamente isso ia dar errado, mas a máquina de portais, depois de identificar que tem um líquido estranho ali dentro, fala que isso é bom, e aí o Morty fica tranquilo, só que ele deixa cair um pouquinho do fluido que sobrou, né, dentro de um copinho ali. O líquido cai na mão dele e acaba se tornando um portal. E a gente vê que através desse portal ele consegue ver um cara e sai um monte de lixo, né, da mão do Morty. O cara aparentemente estava jogando lixo na própria coxa porque ele tinha um portal ali. De alguma forma ele tem um portal também. A gente não sabe se o Rick de outra realidade fez a mesma coisa, né? Se em algum momento alguém foi mexer na arma de portais do Rick e o cara encostou na coxa dele. Eu não sei porque ele também tem, né, esse portal na perna, da mesma forma que o Morty tem na mão. Mas vai ser muito interessante a gente ver o que vai acontecer dali em diante. A gente já sabe que o Rick descobriu que o Morty tá pegando, porque a gente já viu outras imagens do episódio, inclusive daquela roleta, né, que o Rick gira pra mostrar coisas que são melhores do que o Morty. Por exemplo, Kyle 2.0. Kyle a gente ainda não sabe quem é o ajudante, pode ser o Evil Morty, pode ser aquele Kyle que a gente já viu no episódio da bateria. Então esse episódio eu acho que vai trazer a separação de vez do Rick e do Morty. A gente já tá vendo o Morty agindo contra o Rick, né? O Rick vai lá, faz atrocidades em alguma realidade e o Morty volta escondido pra solucionar os problemas que o Rick criou. Eu acho que por um tempo a gente viu o Morty resistindo o avô nas primeiras temporadas, quando o Morty era meio que forçado a ir em aventuras. Depois o Morty começou a gostar muito das aventuras, começou a não ligar pra praticamente nada, e agora a gente tá vendo o Morty indo em realidades solucionar os problemas que o avô tá criando. Então acho que esse é o próximo passo para que eles se separem de vez. Eu acho que é o contrário do que algumas teorias por aí têm falado, né, que a gente tá acompanhando o Evil Morty. Eu acho que esse episódio tá ajudando a provar o sentido contrário, que o Morty tem uma consciência que o Rick talvez não tenha. O Rick tá demonstrando ser um pouquinho mais bonzinho nessas últimas temporadas. Muitas pessoas estão dizendo que ele foi nerfado, né, que ele diminuiu muito em termos de poder, mas ele tá criando uma consciência, ele tá demonstrando um pouquinho mais de carinho pela família, mas parece que não pelas outras realidades. Parece que ele ainda continua indo e criando muita confusão em outras realidades. Pode ser, como eu disse, que qualquer uma dessas teorias ainda seja verdade, basta eles fazerem um exercício mental ali para modificar algumas coisas, para tornar uma teoria real, mas até o momento eu acho que esse episódio tá provando que o Morty é um pouquinho melhor do que a gente imagina, porque mesmo estando junto com o avô dele na maioria das aventuras, ele é um pouquinho mais humano do que o avô e ele entende um pouquinho melhor o sofrimento que eles estão deixando para trás. Porque eu acho que a gente vai ver muita coisa surgindo nesse último episódio. Eu acho que vai ser o episódio canônico mais importante até o momento. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.